Boa tarde, me chamo Thaís Alves Mietzlik, represento a 2ª Região Tradicionalista e o CTG Raízes da Tradição. Como tema proposto, Resgatando a Infância com Dobraduras, vou começar contando para vocês desde o papel. O chinês criou o papel e os japoneses criaram a arte de dobrar. Quando os japoneses imigraram para o Brasil, trouxeram com eles vários costumes que aqui tentaram preservar, entre eles o origami, que com o tempo foi se tornando uma arte popular. Na verdade, desde o começo, sempre foi muito interessante ver um pedacinho de papel se transformar em pássaros, flores, entre outras coisas, com apenas algumas dobras em sua superfície. E no começo não existia regras para se fazer uma dobradura, porque era passada de uma geração para outra. Bom, aqui temos o símbolo do origami, que é o tsuru. Ele significa paz, boa sorte, saúde e felicidade. Falando em tsuru, não tem como não lembrar de uma história muito bonita de esperança de vida de uma menina japonesa chamada Sadako, que tudo começou quando ela tinha uns 2 anos de idade, que aconteceu a guerra de Hiroshima, que envolveu algumas bombas atômicas. E os sintomas dela só foram aparecer depois de quase uns 10 anos. Ela estava numa aula de educação física, ela passou mal, teve algumas tonturas, e com o tempo foi aparecendo manchas escuras no corpo dela. E ela foi diagnosticada com leucemia por causa das bombas. Ela foi internada e um certo dia ela recebeu a visita de uma amiga dela que contou a lenda dos 1000 tsurus, que se ela fizesse 1000 tsurus em menos de um ano, ela teria seus pedidos realizados por deuses. Então a menina começou a fazer muitos tsurus, ela ficou muito impressionada com a história. Cada vez ela ficava mais debilitada e mais fraquinha, mas nunca perdeu a esperança. E além da própria cura, ela também desejava a paz para toda a humanidade. Então ela escrevia a paz nas asas dos tsurus. Infelizmente, ela faleceu antes de completar os 1000 tsurus. Mas a história tocou tanta gente que os amigos dela terminaram de fazer os 1000 tsurus, sepultaram junto com ela. Também fizeram livros com cartas feitas por ela e deram início a um sonho de fazer um monumento não só em homenagem a ela, mas a todas as vítimas da guerra. Então lá no Japão existe uma estátua em homenagem às vítimas. Na minha entrevista, que foi minha pesquisa de campo, eu realizei com a senhora Maria Inês Borner. E ela me relatou que faz os origamis como se fosse um refúgio para ela esquecer dos problemas, se acalmar. Inclusive, ela está passando por uma fase muito difícil na vida dela. Ela está lutando contra o câncer de mama e isso ajudou muito ela para ocupar a mente, pois ela se priva de muita coisa por causa da doença. E mesmo assim, ela se dispôs a me ajudar. Por exemplo, os tsurus são muito difíceis de fazer, então ela me ajudou a fazer alguns. E ela me relatou que faz para realmente colocar coisas boas no origami. Inclusive, ela faz perto do Natal, em vez de dar um presente para os amigos dela, ela dá um origami. Às vezes, eu, por exemplo, não estava em casa quando ela foi, e ela foi lá e me deixou na maçaneta da porta. Então, tu imagina tu chegar em casa e ver aquele origami, sabendo que alguém te desejou coisas boas, né? O origami serve para enfeite, para presente. No Japão, eles usam muito como enfeite, até nas ruas, assim. Só que, claro, o papel é diferenciado, né? Porque se a gente for botar um papel normal na rua, aos poucos a cor não resiste, né? E lá no Japão, a cor resiste mais, resiste até a 6 meses. Eles usam muito esses barbantes pendurados com origamis de tsuru. Eles penduram nos templos para pedir proteção, nos quartos de bebês também para entreter, e nas ruas como enfeite. Aqui tem algumas coisas simples que eu sei fazer, por exemplo, o avião, o barco, a tartaruga. Esse balão
Teve uma oficina no meu CTG há alguns anos atrás, eu devia ter uns 7 anos de idade e desde então eu nunca mais me esqueci de fazer esse balão. Tem o sapo também, que eu aprendi a fazer. Alguém quer brincar comigo? Ele pula assim, ó. E é isso, abro para perguntas de vocês. Vocês não querem? Eu não sei fazer. Ai, eu não consigo. Vai, peraí. Você pega um dedo só. Tá, não, esse aí tá não tá. Eu tô colocando a culpa no sapo. Olha aqui, ó. Viu? Esse aqui tá ótimo. É isso, vocês têm alguma pergunta? O que tu achou desse tema que o RPG propôs pra vocês? Eu achei muito interessante, eu me interessei muito. Até porque se eu perguntasse para os meus amigos o que é um origami, poucos deles vão saber. E com esse tema eu me interessei bastante e eu até quero me aprofundar mais ainda no assunto. Mais alguma coisa? Parabéns, Thaís. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada.